Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Para que essa aula fique bem leve mesmo, voltada para a prática clínica nossa, eu trouxe um casinho bem comum. Muitos devem ter vivenciado durante a sua graduação ou durante a sua prática clínica, que é o caso da Dona Maria. Dona Maria, ela tem 52 anos, ela é aquela frequentadora assídua da Unidade Básica de Saúde e foi diagnosticada com hipertensão arterial há alguns anos, após uma ida ao pronto-socorro por sintomas de mal-estar. Ela costuma cuidar da sua saúde usando remédio, porém, é uma adesão irregular. E aí, nesse momento, ela está lá na unidade básica de saúde, referindo tonturas, peso na nuca, e o enfermeiro, ao aferir sua pressão arterial, detectou um valor de 150 por 100. Esse é um caso bem clássico no nosso dia a dia, que a gente vai abordar um pouco mais sobre o que é a hipertensão arterial na nossa prática. Então, hipertensão arterial é o quê? É a presença persistente do valor de pressão arterial aferida em um indivíduo ao longo de um período. Esses valores, eles devem estar acima de uma meta que é pré-estabelecida para uma população definida. A gente pode falar de inúmeras fontes, instituições, né, europeia, nacional, americana, cada um preconiza um valor pressórico como meta. E a ideia aqui da gente é individualizar aquela pessoa, né? O médico de família, a gente costuma dizer que nós somos médicos de gente, não médicos de doença. Mas a gente precisa ter um equilíbrio do protocolo a seguir e a individualidade daquele ser para promover ali melhores estratégias de cuidado, continuar. Então, de acordo com a Associação Americana do Coração, os hipertensos são considerados com pressão arterial acima de 130 por 80. Entretanto, existem estudos já que demonstram que há um grande percentual de sobrediagnóstico, levando assim falso diagnóstico de pacientes que não necessariamente são hipertensos, consequentemente gerando sobretratamentos relacionados a reações adversas a medicações, a despriorização de uma mudança de hábito, que é o que estudos evidenciam de maior benefício a longo prazo, na longitudinalidade, que é nosso escopo de atribuição. Então, eu trouxe aqui essa informação para que a gente possa começar entendendo que a individualidade é importante também. O que pode causar hipertensão arterial? Tem inúmeros fatores, sejam elas aspectos isolados ou associações de doenças cardiovasculares pré-existentes, hábitos como sedentarismo, tabagismo, que é uma coisa que a gente precisa entender, tocar no assunto e cuidar de forma preventiva. A obesidade, né, é um fator de risco importante, somado a outros fatores, história familiar e condições socioeconômicas desfavoráveis. E aí a gente precisa contar com uma boa comunicação clínica para entender qual é a individualidade daquele ser, para que a gente possa ali tranquilizar, estabelecendo um vínculo com ele, né? Esclarecendo dúvidas. Hoje é uma situação que já tem um estigma muito grande, então muitas das vezes a preocupação de ter um diagnóstico pode gerar mais outras doenças ou fatores de risco, né? Então, a gente precisa ter um bom vínculo com aquele paciente para praticar o que a gente costuma falar, que é o wakeful waiting. É observar aquele paciente para propor condutas em tempo oportuno. Nem sempre o tratamento farmacológico vai ser indicado logo de primeira possibilidade, primeira suspeita diagnóstica. E aí é que entra o nosso potencial, né? A gente está do lado das casas das pessoas, a gente consegue oportunizar uma avaliação em tempo hábil para intervir em algum hábito, não necessariamente na própria medicalização daquela pessoa. E o cuidado deve ser integral e longitudinal. E aí precisa-se tocar num termo que a gente não fala muito, que é a prevenção quaternária. A prevenção quaternária é utilizar exames complementares quando realmente indicados, para que a gente não possibilite ali complicações, mais dano do que benefício naquele cuidado continuado. Voltando um pouco, a pressão arterial é uma medida fisiológica, né? Nós todos conseguimos aferir a nossa medida de pressão arterial, e ela pode estar elevada independente de ter um diagnóstico de hipertensão arterial. Ela é considerada por algumas instituições não uma doença, mas
mais um fator de risco que pode gerar uma complicação cardiovascular. Entretanto, ela tem uma alta prevalência, sobretudo em países como o nosso, e ainda está em desenvolvimento. E a prevalência gira em torno de 60% para indivíduos acima de 60 anos. E aí cabe nós, médicos de família e comunidade, os 4 aspectos importantes no manejo, classificação, reconhecimento e compreensão. Desdobrando melhor esses termos, a gente vai entender que a compreensão não necessariamente, como eu já falei, é combater uma meta, mas entender possíveis desfechos que aquela pessoa pode ter quando altera-se um valor de pressão arterial que não é usual daquele paciente. Então, é uma pessoa que já está ali no teu consultório, você já tem medidas aferidas de outros momentos, então você está observando que está realmente tendo uma tendência a crescimento daquela meta, e aí a gente vai entender que existe um fator de risco começando. Não necessariamente usar uma medida específica para diagnóstico. A abordagem diagnóstica é importante a gente frisar que até recentemente houve a diretriz sobre a prevalência alta da síndrome do jaleco branco. Não necessariamente aquele valor pressórico ali que você está vendo no consultório vai ser desfecho único para diagnóstico de hipertensão, porque a síndrome do jaleco branco, por fatores emocionais, sociais, pode gerar um falso positivo. E aí, o ideal da gente, né, seria ter, nesse momento de diagnóstico, uma medida complementar, que é o MAPA, que é a aferição ambulatorial da pressão arterial. Entretanto, nossa OPS, ela é muito heterogênea, né? Ela conta com especificidades. Às vezes, uma comunidade pode ter acesso a esse exame, outra não. E aí a gente vai fazer o que a gente consegue fazer para aquele paciente, que é a medida residencial em domicílio. E aí preconiza-se a aferição de 2 medidas de pressão arterial 2 vezes ao dia em momentos distintos por 7 dias. Para que a gente tenha uma técnica adequada, a gente vai seguir as seguintes orientações. Paciente sentado, com um encosto, a coluna apoiada, a medida de pressão arterial realizada através do esfigmomanômetro, que pode ser o digital, a altura do braço deve estar na altura do coração, precisa se efetuar essa medida em um ambiente calmo, o paciente deve evitar falar, de preferência antes do café da manhã e de tomar suas medicações, se faz uso, a palma da mão voltada para cima, a bexiga deve estar vazia, deve-se evitar a ingesta de bebidas alcoólicas ou o tabagismo previamente, e as pernas descruzadas. Essa aferição deve ser feita pelo menos 20 minutos de repouso. E aí essa aferição ela deve ser anotada e levada para avaliação no consultório médico após 7 dias. Voltando um pouco, na hora da avaliação da nossa suspeita diagnóstica, a gente precisa contar com os pilares básicos da medicina, né? A anamnese, avaliar como é que está aquele momento de vida daquela pessoa. A gente sabe que durante a vida a gente tem ciclos, né? Por exemplo, uma pessoa que está vivendo um luto, ela pode ter intercorrências. Uma pessoa que está vivendo uma questão financeira, ela pode ter intercorrências relacionadas à pressão arterial. Então, é importante a gente entender essa individualidade, condições socioeconômicas, como estão as relações interpessoais nos contextos daquela pessoa, sejam elas ocupacionais, familiares, como que é o hábito daquela pessoa, estilo de vida, se é sedentário, se tem um hábito alimentar balanceado, se faz uso de cafeína com recorrência, álcool, tabaco, outras drogas. A história familiar tem um peso muito importante, associado a fatores adquiridos sempre. E seguido do exame físico, que é avaliar a medida da pressão arterial. Eu botei ali um adendo para a gente ter sempre cuidado com a síndrome do jaleco branco. E na indisponibilidade do mapa, fazer as medidas residenciais, como eu já orientei. Além disso, no exame físico, a gente precisa fazer a medida do IMC, registrar dentro do seu prontuário. Ele é a principal ferramenta que você vai ter para monitoramento e compreensão de fato que aquilo é uma hipertensão arterial. Circunferência abdominal é importante. E o exame físico, existem algumas pesquisas de órgão-alvo que são importantes, como, por exemplo, a ausculta das carótidas aqui no ângulo da mandíbula, a avaliação de perfusão das veias nos membros inferiores, a ausculta do ritmo cardíaco. Após diagnóstico, no momento que a gente realmente tem certeza que aquilo ali é um quadro de hipertensão arterial,
a gente vai seguir para avaliar e classificar aquela doença. Avaliar como é que está o nível glicêmico, que é um fator que pode corroborar mais ainda para uma alteração da macro e microvasculatura. Avaliar se existem dislipidemias pré-existentes que podem aumentar risco cardiovascular. Avaliar a função renal, verificar como monitorar como é que está essa função dos rins no sentido de excreção de proteína através do EAS, exame de urina simples, e a microalbuminúria. O potássio também é importante, a gente vai ver mais para frente a ação de algumas medicações, eletrocardiograma para monitorar doenças cardiovasculares associadas. E aí a gente precisa falar também de uma coisa que não é tão comum na nossa prática. Entretanto, pessoas jovens que têm uma pressão arterial de difícil controle, o médico de família tem a obrigação de suspeitar de hipertensão arterial secundária, sobretudo se aquele jovem cursa com uma síndrome de Cushing, que é aquela tem alteração dos hormônios, ou hipertireoidismo, ou a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Aí cabe a gente perguntar como que está aquele sono, padrão de sono do paciente, lá nos hábitos onde a gente conversou sobre a anamnese. A hipertensão arterial secundária é uma condição que precisa estar em acompanhamento em conjunto com tensão secundária, de fato, que no caso seria o cardiologista. Então, na suspeita, enviar, regular também para o cardiologista. A classificação, ela é pouco perigosa, porque pode se tratar, como a gente já falou bastante, da síndrome do jaleco branco. Então, nem sempre a gente vai ter essa medida de classificação como uma coisa importante para manejo, sobretudo. Entretanto, se tiver sinais de órgão-alvo, ela precisa ser levada em consideração. É uma definição que pode ser arbitrária, como eu estou falando, né? Uma vez que pode proporcionar riscos continuados aos indivíduos, no sentido de aumento de intervenções médicas sem necessidade, e impacto na qualidade de vida e na parte financeira também, além dos indicadores populacionais, como custos para o serviço de saúde, enfim, entre outras coisas. Aí é importante a gente falar de manejo, né? O manejo, no nosso cenário de atenção primária, ele não é só individual, ele precisa também ser coletivo. A gente precisa fazer a abordagem populacional daquela nossa equipe que a gente assiste. Se existe algum dispositivo de saúde que pode ser utilizado para prevenção desse quadro, existe alguma forma de abordagem comunitária, onde a gente pode fazer ali, após a nossa territorialização, né? Existe uma pracinha pública onde a população pode ir lá fazer suas atividades físicas, corriqueiras, no dia a dia, orientada por algum profissional da equipe. Isso é infinitamente melhor no sentido de custo-efetividade, porque a gente vai evitar que o paciente adoeça e precise de recursos maiores do nosso sistema de saúde. Nós, como médicos de família, somos detentores dessa organização do custo de saúde. E a abordagem individual, naqueles casos onde a gente precisa intervir, ela é menos custo-efetiva, mas também é importante em alguns momentos, mas a gente precisa ter sempre o pilar populacional também, na nossa visão. Nós somos médicos de família e comunidade. A promoção de saúde, ela se faz através da orientação sobre redução da ingesta de industrializados, não é só o combate ao sal que faz mal à hipertensão, mas o combate a alimentos com aditivos, como a gente hoje vê, né? A gente cada vez mais vê pessoas se alimentando de forma rápida, fast food, é o miojo, é ali aquele tempero rico em aditivos, encorajar a questão do tabagismo, né? E o abuso de álcool, que são fatores que corroboram muito para esse fator de risco, que é a hipertensão, promover atividade física, né? Fazer a promoção, enfatizar, estimular aquela pessoa que ela tenha um combate ao sedentarismo e desestigmatizar a permanência e incurabilidade da doença. Existem pessoas que podem, com mudança de estilo de vida, principalmente, não só com remédio, podem intervir para ficar um dia numa situação de não precisar medicalizar. A adesão ao plano terapêutico, ela precisa ser com uma comunicação efetiva, onde o paciente saia do consultório entendendo qual é o papel dele, porque ele é o ator principal daquela mudança. Nós, médicos, somos só os direcionadores, enfermeiros, profissionais de saúde, enfim. Somos só os direcionadores dos nossos pacientes. Eles vão sair e vão ter informação de fácil acesso para fazer a mudança, e a comunicação clínica ela deve ser o nosso principal pilar para a orientação desse paciente. Entrando um pouquinho mais no tratamento, a gente sabe que tem as medidas não farmacológicas, e aí a gente vai
como, mais uma vez, falar de reeducação alimentar, se a gente tiver ali a possibilidade de contar com um profissional da nutrição para orientar, a cessação do tabagismo e a redução do uso do álcool, quando a gente percebe ali que existe na nossa comunidade uma quantidade maior de pessoas que fazem uso abusivo de álcool, propor ali medidas populacionais, como grupos coletivos, integrando outros profissionais como psicólogo, para que a gente possa falar sobre isso em tempo oportuno. E o tratamento medicamentoso, ele existe a real necessidade de propor isso, entretanto, ele não somente é necessário isoladamente, tá? A gente precisa pautar sempre mudança de estilo de vida inicialmente. Para que a gente possa escolher esse tratamento medicamentoso, a gente tem que entender o perfil de paciente, o que a gente pode ter de efeitos colaterais, de benefícios, né? É um paciente que tem uma doença renal crônica associada, talvez o IECA seja o mais importante de começar. É um paciente que já tem uma cardiopatia isquêmica ou arrítmica. Qual é a melhor droga a ser iniciada? De repente, um beta-bloque. A primeira escolha, protocolarmente falando, né, seria um paciente no geral, os diuréticos tiazídicos, que a gente vai falar mais para frente quais são os representantes dentro da rede de medicamentos. Em seguida, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, seguidos dos bloqueadores do canal de cálcio e os antagonistas dos receptores de angiotensina 2. Apesar de serem mais benéficos em adultos jovens, os beta-bloqueadores mostram os piores desfechos. Entretanto, são os mais utilizados. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Por quê? Em que momento a gente começou a usar o beta-block como uma opção? Será que ele é realmente a melhor indicação? E aí a gente tem uma população também, que eu queria tocar no assunto, afrodescendentes. Nós somos uma população extremamente miscigenada. Na literatura, a gente entende que os melhores medicamentos para essa população são os tiazídicos e os bloqueadores do canal de cálcio. Aí, pacientes especificamente que têm enxaqueca associada com hipertensão, talvez os beta-bloques de fato seriam mais indicados. Paciente que tem renal crônico, como eu falei, doença renal crônica, o IECA ou o BRA, que é o bloqueador da renina-angiotensina, que são nefroprotetores, enfim. A gente vai ter que fazer o pilar da medicina, né, que é a comunicação clínica, a anamnese e a individualidade daquele ser, para poder propor o tratamento terapêutico melhor. No sentido de dose terapêutica, a gente vai ter os diuréticos tiazídicos, que o representante principal dentro do nosso cenário é a hidroclorotiazida, né? Que vai de um intervalo de dose de 12,5 a 25 miligramas. Ele tem como efeitos colaterais uma redução do potássio, um aumento do ácido úrico, e um risco para paciente portador de diabetes. E pode também aumentar os triglicerídeos. O IECA, que é o inibidor da enzima, os representantes é o captopril, na dose de 25 a 50, o limite, dose de intervalo de limite. O enalapril, de 10 a 40, que podem gerar, que são muito comuns, inclusive, a tosse seca, a dieusia. Então, não é só prescrever a medicação e dizer, volte daqui a 6 meses, prescrever a medicação, retorno em 1 mês, vamos ver como é que está a sua adesão terapêutica, vamos ver as reações adversas. Os bloqueadores de canal de cálcio, representante principal é um odipino, na dose de 2,5 a 10, pode gerar cefaleia, tontura, rubor facial e muito comum edema de membros inferiores. Os bloqueadores da renina-angiotensina, que o representante principal é a losartana, né, que vem de uma dose de 25 até 100 e pode gerar erupções cutâneas, que é muito raro, e tontura. O vasodilatador direto, hidralazina, né, que pode gerar uma retenção hídrica e uma taquicardia reflexa. Os antiadrenérgicos centrais, que é a metildopa, hoje é a principal medicação usada na eclâmpsia e pré-eclâmpsia, pode gerar sonolência. Os beta-bloqueadores, como a gente falou, atenolol, na dose de 50 a 100, e o propranolol, na dose de 40 a 240, que pode gerar broncoespasmo, bradicardia, distúrbio da condução atrioventricular e vasoconstricção periférica. Os diuréticos poupadores de potássio,
a espironolactona, que a gente também tem na nossa rede nacional de medicamentos, que o intervalo de dose vem de 25 a 100 miligramas e pode gerar hiperpotassemia, então hipercalemia. Dosar o potássio é importante por conta dessas reações adversas que a gente vê na maioria das medicações. E aí as combinações preferenciais seria diuréticos tiazídicos associados aos IECAs, isso nos casos onde a gente percebe que a medicação, os picos hipertensivos estão sendo refratários à primeira indicação medicamentosa. A gente pode associar tiazídicos com IECA, tiazídicos com bloqueadores de canal de cálcio, tiazídicos com os BRAs, que são os mais comuns, né? A losartana com hidroclorotiazida. Os menos comuns, os não recomendados, a gente dá uma ênfase aqui que o IECA e o BRA, eles vão ter o mesmo mecanismo de ação. Então, não se deve usar enalapril, captopril associado a losartana. E aí, os que a gente pode fazer, mas não são tão testados, é o beta-bloque associado ao BRA, o hidroclorotiazida associado ao beta-bloque. Então, aqui fica essa dica das combinações preferenciais. Essa fonte é o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, o GUSSO, e a gente tem ali uma robusta informação na referência teórica quando vocês precisarem alcançar, rever, refletir sobre tudo isso que a gente conversou. E é isso. Quero agradecer o espaço, espero que tenha sido oportuna a nossa conversa. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.